Um trabalhador, no meio da montagem de uma imagem gigante dedicada à Virgem Maria, teria afirmado com convicção que nada, nem ninguém, nem o próprio Deus poderia derrubar aquela estátua. A escultura, com cerca de 35 metros de altura e composta em parte por materiais inflamáveis, estava sendo preparada para uma homenagem pública quando, em poucas horas depois, um incêndio inesperado tomou conta de tudo e reduziu aquela estátua a cinzas. As labaredas das chamas se espalharam rapidamente, mostrando o fogo avançando e consumindo aquela estátua diante dos olhos de quem estava presente ali. O episódio aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte, e gerou inúmeros debates e muitas pessoas perguntando sobre o que realmente ocorreu lá. Ao longo desse vídeo aqui, desse conteúdo, eu vou apresentar os registros em vídeos e comentar o desdobramento desse acontecimento que surpreendeu os católicos naquela cidade. Mas antes de eu continuar, eu peço encarecidamente que vocês apoiem esse vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, porque a tua interação ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, comente, participe. E se você tiver interesse em aprender a trabalhar pela internet e criar uma fonte de renda online, tem uma mentoria gratuita disponível com o nosso amigo e professor Tom Dimas. Então, se você quer participar, fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar como você pode ter acesso a essa mentoria gratuita. A proposta inicial e principal de levantar essa estátua monumental de Maria era tornar aquele ponto em uma romaria constante, atraindo multidões diariamente. Gente simples, gente devota que iria lá de joelhos, segurando as suas imagens, pagando promessas, fazendo votos, elevando súplicas diante de uma imagem gigantesca dedicada à Virgem Maria. A ideia era transformar o local em um centro permanente de peregrinação, com pessoas se inclinando diante da estátua para apresentar pedidos, dores, agradecimentos, intercessões. Eu quero falar com todo respeito aqui, porque eu sei que muitos católicos acompanham esse canal e merecem, tá, muita consideração. Não se trata de atacar pessoas, né? Mas de discutir a prática da idolatria em si. Dentro da tradição católica, Maria e outros santos ocupam um papel de mediadores espirituais, quase como representantes que levam demandas ao trono de Deus. É como numa cidade, quando alguém busca resolver um problema local e procura um vereador para que esse leve a solicitação ao prefeito. Na lógica devocional católica, muitos acreditam que podem falar diretamente com Deus, mas preferem pedir que Maria, Pedro ou João intercedam por eles junto ao Pai, como se fossem canais oficiais para encaminhar as suas necessidades e preces. Essa comparação não é para ofender, é para ilustrar como funciona essa dinâmica da intercessão segundo essa visão católica. Porém, as escrituras são diretas quando tratam desse assunto e não deixam margem para múltiplas interpretações sobre intercessão e mediação espiritual. Em nenhum ponto dos textos bíblicos aparece a ideia de alguém, além de Cristo, exercendo a função de receber as nossas súplicas diante de Deus, ou acompanhar as nossas dores diante do Pai como representante oficial. Quem quiser sustentar outra crença tem liberdade para isso, porque cada pessoa responde por sua fé e deve ser respeitada. Mas olhando apenas para o que está registrado na Bíblia, o ensino é claro. 1 Timóteo 2, versículo 5 está escrito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Mediador é aquele que faz a ponte, que escuta a necessidade, assume a causa e a apresenta diante de uma autoridade maior. Segundo o texto bíblico, essa função foi atribuída exclusivamente a Cristo. Hebreus 8,6 reforça que Jesus recebeu um ministério superior, estabelecido sobre promessas superiores, sendo mediador de uma aliança mais excelente. Ou seja, a própria Bíblia afirma que essa responsabilidade não foi distribuída a vários, mas confiada a um só, o Senhor Jesus. Lá em Natal, Rio Grande do Norte, levantaram o argumento de que a imagem seria um símbolo de intercessão, que Maria poderia apresentar as causas do povo diante de Deus, né? E com todo respeito a quem pensa assim, essa leitura não é o que a Bíblia Sagrada ensina. Os textos sagrados são diretos e não deixam espaço para intermediários paralelos. Em João 14, verso 6, quando Jesus declara, eu sou o caminho, ele está dizendo que ele é a rota, é a direção exclusiva para chegar
há um destino específico, e o destino ali é o próprio Deus. Quando Jesus afirma que ninguém vem ao Pai senão por Ele, por meio dele, ele está estabelecendo uma exclusividade de acesso. Não é um dos caminhos, não é um dos auxílios ao caminho. Ele é o caminho. A escolha da expressão vem ao Pai faz sentido porque Jesus falava como quem tem plena comunhão com o Pai e revela que a aproximação com Deus se dá por meio da pessoa dele, da obra dele. Dentro dessa perspectiva, qualquer outra proposta de acesso espiritual a Deus não encontra respaldo nesses versículos, porque o próprio Cristo centraliza em si essa função de intermediador. Isso quer dizer, de forma muito simples, que eu não alcanço o Pai por meio de Maria, nem por meio de João, de Pedro, de Paulo ou qualquer outro personagem bíblico. A própria Bíblia nos chama à santidade e nos dá uma esperança de um dia estar na eternidade junto com todos os que permaneceram fiéis na Bíblia. O ponto aqui não é desrespeito, é função espiritual. Nenhum dos personagens bíblicos recebeu a missão de intermediar a minha vida e a tua diante de Deus. O próprio Jesus foi categórico ao afirmar que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Isso é uma amostra direta. Inclusive, recentemente, o próprio líder máximo do catolicismo, o Papa, declarou publicamente que Maria não é corredentora nem mediadora. Ou seja, nem mesmo dentro da estrutura oficial da Igreja Católica se sustenta a ideia de que Maria exerce essa função. Quando olhamos para João capítulo 2, no episódio das bodas em Caná da Galileia, nós vemos o vinho acabando e houve preocupação com a festa. E Maria foi informar a Jesus sobre o problema. Mas quem decide agir, quem realiza o milagre, quem manifesta a autoridade é o Cristo. Ela mesma orienta: façam tudo o que ele vos disser. O foco volta para ele. O texto não constrói uma doutrina de mediação permanente em Maria, mas revela que o poder, a decisão e a autoridade pertencem exclusivamente ao Filho. Olha só, quando levaram o problema até Maria, naquela festa, ela não tomou a frente da situação. Ela não disse: deixa comigo que eu resolvo tudo. Ela apontou para Jesus e falou algo muito simples: façam tudo o que ele vos disser. Isso é muito forte, porque naquele momento, se existisse qualquer intenção de Maria se colocar como intermediária permanente, ali seria a oportunidade. Mas não foi isso que aconteceu. Maria direciona tudo ao Filho. E o que Jesus fez? Mandou encher as talhas com água e transformou em vinho. O milagre veio da autoridade de Jesus. A ação veio dele. A decisão veio dele. O texto bíblico não constrói uma doutrina de mediação mariana, mas reforça a centralidade em Cristo. Agora vamos entrar numa questão bem delicada. O mandamento é claro quando diz para não fazer imagens para culto, nem se curvar diante deles. A Bíblia proíbe fabricar representação com finalidade de devoção. Alguém pode argumentar, que Deus mandou fazer querubins no templo, mas ninguém se ajoelhava diante desses querubins pedindo favores, tá? Ninguém orava para eles. Eram elementos simbólicos, não objetos de culto. O mandamento diz para não se curvar nem servir imagem alguma, seja do que está no céu, na terra ou nas águas. A lógica é simples. Se eu não posso me curvar a Baal, a Astarote ou a qualquer outro ídolo, também eu não posso substituir a Deus ou a Jesus por outra figura religiosa. O princípio não muda conforme o personagem. Deus, ele é um Deus ciumento. O nosso Deus Yahvé é ciumento. A glória e a honra pertencem ao Pai e a intermediação está na mão do Filho. Muitas pessoas dedicam a sua vida inteira em uma devoção exclusiva a Maria, constroem toda a sua vida espiritual em torno disso, fazem promessas, rezas, votos, caminham quilômetros de joelhos, carregando imagens nas costas, do peito e no coração. Mas uma vez eu digo com todo respeito, tá? Cada um tem a sua liberdade religiosa, ninguém aqui está apontando o dedo ou atacando a fé alheia. A questão aqui não é perseguição nem intolerância religiosa, é reflexão. A pergunta é simples, mas precisa ser feita com sinceridade diante de Deus. Essa devoção a Maria ultrapassou o limite da honra e entrou no campo da adoração? Porque existe uma linha muito fina entre respeito e substituição. Quando alguém passa a recorrer primeiro à criatura e não ao Criador, porque quando se deposita confiança absoluta, quando atribui poder espiritual de intercessão constante, como se fosse fonte de graça, é necessário parar e pensar. Eu não estou dizendo que todo católico faz isso, muitos não fazem. Muitos afirmam que não colocam Maria acima de Deus, e se é assim, glória a Deus por isso. Mas
Se no íntimo houver qualquer deslocamento da centralidade de Cristo, vale a pena reconsiderar. O próprio encerramento das Escrituras no livro de Apocalipse alerta que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Idolatria não é apenas se ajoelhar diante de um objeto, é transferir dependência espiritual que pertence exclusivamente a Deus. A reflexão é essa. Quem que ocupa o trono do teu coração? Porque no fim das contas é isso que define tudo. Porque mais uma vez eu repito, a idolatria de imagens é reprovada por Deus desde o princípio. Desde o Antigo Testamento, Deus deixou claro que não divide a sua glória com representações feitas por mãos humanas. Não se trata apenas de uma proibição, mas de uma proteção. Porque quando o ser humano materializa o que é sagrado em uma estátua, em um objeto ou em uma figura esculpida, ele corre o risco de transferir para aquela imagem aquilo que pertence exclusivamente ao Criador. Confiança absoluta, dependência, reverência, oração. A idolatria começa no coração antes de chegar às mãos. Primeiro a pessoa deposita a esperança no objeto, depois se curva diante dele. E é exatamente esse deslocamento do foco do Deus invisível para algo visível e manipulável que as Escrituras sempre combateram. A posição de Deus diante dos ídolos, conforme é revelado na Bíblia, é de rejeição total. Não porque ele seja inseguro, mas porque ele é o único. A idolatria distorce a relação entre o Criador e a criatura. Em vez de o homem ser moldado por Deus, ele tenta moldar Deus segundo as suas próprias referências culturais. Ao longo da história bíblica, sempre que o povo de Deus se inclinou a imagens, vieram consequências espirituais sérias. Afastamento da verdade, confusão moral, decadência da fé. O ídolo não fala, não ouve, não age, mas o coração humano projeta no ídolo expectativas e atribui poderes que pertencem somente a Deus. Deus chama isso de infidelidade espiritual, porque substitui a confiança nele por algo que é fabricado pelas mãos dos homens. Entretanto, quando nós falamos sobre idolatria no contexto brasileiro, especialmente em regiões onde a religiosidade popular é intensa, é preciso que a gente tenha compaixão dessas pessoas. O Nordeste, por exemplo, ele carrega uma herança histórica marcada por tradições religiosas e idolatria profundamente enraizada na cultura. Muitas pessoas cresceram dentro desse ambiente de devoção a imagens sem nunca terem sido ensinadas a examinar biblicamente essas práticas. Não se trata de atacar um povo, muito menos de desrespeitar uma cultura. Trata-se de compreender que muitas vezes a devoção nasce da dor, da pobreza, da falta de acesso à educação, falta de acesso à verdade das Escrituras. O cristão que entende a Bíblia, ele não pode agir com arrogância, como se ele fosse superior espiritualmente a essas pessoas. A resposta bíblica à idolatria não é zombaria, não é desprezo, não é ofensa, é o anúncio da verdade com amor. Se alguém deposita sua fé em uma imagem, isso revela uma necessidade espiritual real, uma necessidade de consolo, de intercessão, de milagre, de cuidado. Por isso nós temos que apresentar às pessoas o Evangelho, porque o Evangelho representa um caminho diferente. Acesso direto ao Pai por meio de Cristo, sem intermediários humanos ou objetos sagrados. Mas essa verdade precisa ser comunicada com mansidão, não com agressividade, né? Quando a gente entende quem Deus é de verdade, muita coisa muda dentro de nós. Deus não é uma autoridade inalcançável, distante, inacessível, que precisa de um monte de intermediários para ouvir uma simples oração. Ele é o Pai, ele que escuta, é um Pai que acolhe, o Pai que corrige, o Pai que abraça. E a Bíblia mostra que esse Pai nos deu um único intercessor que é suficiente. Jesus Cristo. Não existe 2 ou 3 ou uma hierarquia celestial de intermediadores, mas existe um só. Jesus é representado como aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso significa que quando dobramos os nossos joelhos e oramos, nós não estamos falando com o teto, nem com uma parede ou uma imagem fria, mas com um Deus vivo que nos ouve por meio do seu Filho. Esse entendimento muda completamente a lógica religiosa baseada em intermediários humanos ou imagens, porque Jesus, ele é o mediador perfeito. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então não faz sentido procurar atalhos espirituais. O próprio Cristo disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso revela que a ponte já foi construída. Não precisamos criar outras pontes. Quando alguém compreende isso de coração, ela passa a ter uma relação direta com Deus. A oração deixa de ser uma repetição mecânica, uma reza diante de uma estátua,
e se torna um diálogo vivo com o Pai Celestial em nome do Senhor Jesus. E é exatamente aí, quando a pessoa experimenta esse relacionamento pessoal, que muitas devoções perdem o sentido. Não é por imposição, não é por agressividade, não é por debate teológico, mas por experiência. Quando alguém prova que pode falar diretamente com Deus, sente paz, sente direção, sente a resposta, o consolo. Ela percebe que não precisa mais de representações nem representantes para estar próximo ao céu. A fé deixa de estar apoiada no que os olhos veem e passa a se firmar na confiança no Deus invisível, porém real e presente. E as imagens de escultura, elas perdem a força quando a presença de Deus se torna viva na vida das pessoas. Deus não exige que você passe por corredores espirituais complicados para chegar até Ele. Ele te convida, Ele te chama, Ele te diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Em nome de Jesus nós temos acesso ao Pai. Isso é profundo demais. É liberdade espiritual, é relacionamento verdadeiro com Ele. Quando alguém entende que pode dobrar os joelhos do quarto, na sala, do trabalho e falar diretamente com Deus, sabendo que Jesus intercede por ela, essa pessoa encontra algo que nenhuma imagem pode te oferecer: comunhão viva com o Criador. E quem experimenta isso dificilmente volta a depender de qualquer outra mediação. Agora, eu quero saber de você, diante de tudo isso que aconteceu em Natal, qual é a sua opinião? Você acredita que foi Deus que colocou fogo na estátua da Maria? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, escreva de forma consciente, tá, a tua opinião, compartilhe o teu ponto de vista, a tua participação fortalece esse canal. E se esse conteúdo edificou a tua fé e fez sentido para você, envie para familiares, amigos e grupos e contatos do teu celular e também compartilhe nas tuas redes sociais. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum alerta importante nesse canal. E para você que deseja começar a gerar renda extra pela internet, o Tom Dimas, ele tem uma mentoria gratuita que está disponível para quem quer realmente aprender do zero, tá? Mesmo que você diga: eu não sei vender nada na internet, existe um método educativo, estruturado, que ensina o passo a passo como você pode iniciar a vender online e desenvolver habilidades e transformar isso em resultados. É possível você alcançar ganhos mensais entre R$ 1.500 a R$ 3.000 ou até mais por mês, trabalhando no conforto da tua casa, junto da tua família, de maneira honesta. Se você quiser saber como participar dessa mentoria gratuita, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e fala com a nossa equipe e com o nosso suporte. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até um próximo vídeo, e que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.